Salve, salve rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje nós vamos falar sobre a lapidação da música, ou melhor, da incrível e necessária capacidade que todo artista precisa ter de jogar fora a sua própria arte, beleza? Fica aí, antes da gente começar de fato, se inscreva no canal pra gente chegar logo logo aos 10 mil inscritos. Falta muito, mas eu conto com vocês. Vamos fazer cada vez mais pessoas terem acesso a conteúdos de mercado e de música dentro desse universo da arte brasileira, beleza? Vamos em frente, rapaziada. Por que eu tô gravando esse vídeo, tá? Vou dizer até o insight que eu tive. Eu tava ouvindo a música Desenho, do Felipe Ret. É uma das músicas que eu mais gosto do Felipe Ret. É uma música que, inclusive, às vezes eu consigo fazer oração com ela. Um dia eu falo um pouco sobre isso, tá? Às vezes a galera acha que para você fazer oração você precisa só de música gospel, mas não. Dá para você encontrar Deus em qualquer criação, até porque o mundo inteiro é dele. Então você consegue, a partir de todas as coisas, tirar uma conexão com Deus. E essa música, muitas das vezes, faz eu tirar essa conexão, que é a música Desenho dele. E aí, cara, eu tava no começo da música, né, a primeira frase da música, né, ele vai e fala algo sobre que em horas de catarse, né, de catarse, agora eu errei, né, catarse, ou seja, catarse é aquele momento, né, de, meu irmão, de que a cabeça abre, né, sabe quando você, parece que você recebe um espírito, não sei se você já teve isso, né, mas a galera que caneta, né, ou galera que escreve, como é o meu caso, né, sente isso, às vezes parece que, meu irmão, baixa um negócio e tu emenda ali, é o que muita gente vai chamar de estado de flow, né, muitas das vezes gravando os vídeos aqui eu sinto isso. Se deixasse eu ficaria 2 horas aqui, tá ligado? Emendando uma ideia na outra, porque parece que abre alguma coisa e a gente começa a botar pra fora aquilo que tá no nosso coração. E ele começa dizendo nessa letra que em horas de catarse, né, escrevendo durante horas de catarse, escrevendo. Imagina, ele tem um momento de catarse. Escrevo sem base em horas de catarse, aproveito uma frase. Essa é o verso, né? Ou seja, escrevo sem base, sem botar o hit, né? Tá escrevendo sem base, em horas de catarse. E aí o grande detalhe é, em horas de catarse, aproveito uma frase, tá ligado? Esse é o ponto-chave que fez com que eu tivesse um clique e gravasse esse vídeo aqui. Porque isso que ele está falando ali, que é o cara, né, ficar horas escrevendo e depois de tudo aquilo, ele aproveitar uma frase, é algo raríssimo, extremamente necessário e que hoje muitos artistas e muitas pessoas estão deixando de lado. Esse é o processo real de lapidação e isso é extremamente necessário, beleza? Por quê? E aí talvez você vai até encontrar uma incoerência aqui no que eu vou falar agora, porque eu já fiz outros vídeos falando sobre estratégias, né, de você fazer a tua carreira acontecer mais rápido. O principal vídeo foi sobre isso, a estratégia Russ 2x. Se você ainda não viu esse vídeo, vai aqui no meu canal e assista. Que é a estratégia que o Russ utilizou, que é uma estratégia mesmo de lançamento contínuo, sem parar, né, como se fosse de maneira industrial. E aí agora eu tô dizendo pra você que depois de horas escrevendo, né, às vezes é necessário que você pegue uma frase ou que você jogue tudo fora, beleza? E pô, Rodrigo, como assim? Qual é o mundo? Meu irmão, o mundo é o que você for seguir. O que eu tô fazendo aqui no canal é mostrando todos os caminhos que existem. Não existe só um caminho para o sucesso. Quando você vai subir uma montanha, imagina uma montanha, né? Você pode subir a montanha pelo norte, pelo sul, pelo leste, pelo oeste. Você pode subir, descer, dar a volta, né? Existem vários caminhos para a gente chegar no topo, vários caminhos. E o que eu faço muitas das vezes aqui é mostrar a variedade desses caminhos, né? E que você deveria pegar um deles e seguir com toda a força, né? E não ficar cada hora se traindo, né? Você decide que vai fazer a estratégia Russ 2x, 2 lançamentos por semana. Aí você vê, depois de 2 semanas que não é isso, você desiste. Aí você começa a fazer uma coisa mais perfeccionista. Aí depois de 2 semanas você desiste, volta a lançar. Essa é a merda, né? Essa é a merda, porque não dá pra gente avaliar, né? Imagina você chegar num consultório médico, você tá doente. Aí o que o cara faz pra você? Ele te passa um antibiótico, não é isso? Você ficou doente, geralmente você vai tomar um remédio, vamos pensar em um antibiótico. Aí o que o médico fala pra você? Olha, você vai tomar isso daqui de 8 em 8 horas, beleza? Durante 7 dias. Aí você volta pra casa, aí no primeiro dia você toma direitinho, no segundo dia você toma, no terceiro você esquece 2 vezes, só toma uma vez, no quarto dia você parou de tomar, no quinto também que você deu uma saída, bebeu álcool, não podia, aí no sexto você relembra, faz direitinho, aí no sétimo dia você volta lá no médico. Aí o médico fala, e aí, como é que foi? Aí você fala, ó, aí você explica pra ele o que aconteceu.
esse médico não vai conseguir te dizer, né, o que aconteceu, não vai conseguir te dar precisão, um diagnóstico preciso, porque você não fez o mínimo, que era, meu irmão, ter aquela rotina ali. A rotina é fundamental para a gente poder avaliar qual é a variável. Se esse cara tomasse todo o medicamento correto e mesmo assim ele não melhorou, logo o médico vai saber, pô, não é isso daqui que eu estava tratando, né? Ele vai por, né, eliminação. Só que para você poder fazer isso, você precisa ter uma rotina base, para você poder alinhar e visualizar. O mesmo vale para música. Então você, porra, depois de 3 meses, 6 meses com uma rotina base, você consegue olhar para trás e falar, olha, isso aqui tá dando certo, isso aqui tá dando errado. Agora, porra, vocês vivem na porra de um dia, né? Um dia é assim, um dia é assado. Um dia é assim, um dia é assado. Não tem como avaliar, beleza? Então, esse é um dos caminhos, que é o caminho da lapidação. E, cara, sendo bem sincero, os grandes artistas da história, e não estou falando só de artistas da música, não, estou falando de artistas, inclusive, da literatura, dos filósofos, os grandes escritores, né, os grandes artistas, os grandes compositores, eles têm também esse traço marcante, que muitos deles escrevem muito, fazem muito e depois selecionam um pouquinho, né? Uma frase. Né? Será que você tem a capacidade, né, de eliminar aquilo que você mesmo criou? E aqui entra um debate que é o seguinte: às vezes o nosso ego nos impede de fazer isso. Porque para pra pensar, foi você que fez, tá ligado? É uma criação sua, meu irmão. Às vezes isso acontece comigo, eu escrevo, sei lá, 10 páginas seguidas, né? Por que eu nunca lancei o meu livro? Eu falo que eu vou lançar o meu livro há 6 anos. Porque o meu livro é de fato a minha arte, entendeu? Ali é o meu campo de batalha, né? O meu livro, eu vou buscar uma frase a cada frase, entendeu? Eu não vou colocar pra fora absolutamente tudo. O que é diferente aqui no meu YouTube. O meu YouTube, eu não fico mapeando um vídeo durante 2, 3 dias. Eu penso, venho e coloco, né? Esse é o formato do meu canal por enquanto. Pode ser que um dia mude, mas pelo menos até o final do ano vai ser assim. Depois pode ser que eu coloque coisas mais pensadas, mais elaboradas, né? Mas o meu livro não. Meu livro, meu irmão, é uma frase a frase, é um capítulo a capítulo, tudo tem que chavear, tudo tem que estar linkado, né? É um esmero, é uma lapidação, mas eu estou confortável com isso. Eu posso demorar mais 5 anos, né, para lançar isso. Pensa o caso do MC Marechal, né? Clássico também, todo mundo pedindo o álbum do Marechal, ele nunca lança. Muito provavelmente eu não conheço o Marechal, já tive com o Marechal, já troquei ideia, enfim, mas não conheço ele a fundo para entender a raiz disso, né? Se é de fato uma lapidação elevada à 10ª potência. Mas isso é necessário em alguma parte, entendeu? Talvez até você consiga juntar as duas coisas, né? Ter um tipo de música que é uma música mais constante que você vai lançar e ter aquela música que você vai, meu irmão, lapidar cada frase, né? Cada verso, cada linha, cada letra. E essa música do Felipe Ret que me acionou isso, que de fato é uma prática de muitas pessoas, né? Quando você vai ler biografias de grandes filósofos, de grandes literatos, de escritores, você vê isso. Às vezes, meu irmão, os caras escrevem a porra toda e depois joga tudo fora, né? E pega uma frase, pega um capítulo, né? Eu sou publicitário de formação, né? Então conheço muitos publicitários, redatores publicitários, né? Os grandes, Nizam Anás, Washington Oliveto, né? E esses caras escreviam pra caralho, escreviam, sei lá, 100 títulos, né? 100 títulos de uma campanha. E depois eles ficavam com 2, tá ligado? Eliminavam 98, cortavam na carne. E eu sei que dói, é por isso que eu falei que o ego, muitas das vezes, é um local que machuca. Porque foi você que criou, tá ligado? E quando a gente cria, cara, a gente acha que é genial. Porque foi a gente que criou, tá ligado? Antes da gente, aquilo não existia no mundo. Então, foi por sua causa que agora aquela letra existe. Foi por sua causa que agora aquela música existe. Foi por sua causa que agora aquele texto existe. Então, você tem uma tendência natural, né, a enxergar aquilo ali como um filho, né? Então, você chega para um pai de muitos filhos, eu conheço alguns, fala, cara, e aí? Qual filho você eliminaria? Ele não consegue responder isso, né? Porque ele ama todos, né? De maneiras diferentes, mas ama todos. Não tem como fazer isso. Então, muitas das vezes, o artista ele cria um vínculo com a obra dele como de um pai e um filho. Então, ele não vai conseguir eliminar. E ele fica naquela. Só que, porra, aí vem o grande ponto, rapaziada. A tua obra não é o teu filho, porra. Não é um ser humano. Você não só pode, como você deve cortar. E cortar é uma ciência maravilhosa e incrível, difícil, mas muito incrível, que é a sua capacidade de fazer o melhor com o mínimo que você tem. E para isso você vai ter que eliminar a letra, né? Eu conheço artistas mesmo que ficam dentro da mesma palavra, ele fica buscando uma entonação diferente para a mesma palavra. Então imagina aqui, ó, teclado, né? Teclado. E aí o cara, na rima dele, ele vai falar teclado, né? Ou ele vai falar teclado.
teclador, ele fica modulando o som de uma mesma palavra para que isso possa encaixar numa rima que vai rimar com a terceira rima lá de cima. Entende? É um esmero, é um cuidado com a própria obra que muitas das vezes hoje a gente está carecendo disso. A galera tá produzindo música apenas no módulo industrial. Pá, 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 pá. Só que os grandes clássicos, as grandes músicas, têm um esmero muito grande. Eu não consigo também não citar o meu amigo, e foi meu artista durante muitos anos, querido Pedro Baviera, o grande autor, né, ao lado do Kinush, do CT, do Ariel, né, de Deixe-me Ir, que é uma música que, porra, mudou a indústria da música brasileira, sem dúvida nenhuma. E o Baviera, a forma dele compor, né, eu sempre achei muito interessante, porque ele, um dia, eu não sei se eu fiz um podcast com ele que tá aqui no canal, você pode ir lá e ver, eu não sei se eu falei sobre isso no podcast, provavelmente eu tenho falado porque é algo que sempre me chamou muita atenção nele. A forma que ele tem de compor não necessariamente é escrevendo, ele vai compondo na cabeça, e ele fica, meu irmão, juntando frase com frase, juntando frase com frase, para que aquilo fique bom no som, não no papel, mas no som. E às vezes ele demora muito para compor por causa disso, e é o natural, porra, você não espera que o cara vai compor uma obra que vai entrar pra história em 5 minutos. Às vezes acontece, mas não é o normal, rapaziada, não é o normal, beleza? Enfim, tenha essa capacidade de lapidar, e aqui fica um exercício prático pra vocês, beleza? Pega as últimas 10 músicas que você fez e diz qual que você eliminaria, quer dizer, diz melhor, diz aquela que você lançaria, né? E elimine as outras, beleza? É isso, vamos ficar por aqui, se inscreve no canal, depois eu continuo que esse tema é bem longo, mas cara, aprenda a lapidar. Lapidar é o grande segredo dos grandes. Tamo junto, até a próxima, valeu.